Então, nesse vídeo que a gente vai mostrar aqui, vamos apresentar uma margem de contribuição por linha de produto, onde vamos destacar o CPV, o custo do produto vendido. E como a alocação do gasto geral de fabricação e mão de obra interfere nesse valor e, consequentemente, na margem de contribuição final da empresa. Bom, o objetivo do vídeo é poder mostrar para vocês a margem de contribuição, né? E como que o CPV, o custo do produto vendido, influencia no resultado da margem bruta, né? Eu me refiro ao CPV porque você pode ter dois modelos de alocação do custo industrial, né, da tua empresa, que faz com que o CPV, dependendo do modelo que você utiliza, mude radicalmente e, consequentemente, a margem bruta também muda, né, do resultado operacional daquelas vendas, né, que foram feitas, né, e estão sendo analisadas pelo conceito de margem de contribuição. Quando eu falo o modelo, porque você pode ter dois modelos de alocação do custo industrial, né? O custo industrial, me refiro à mão de obra e gasto de hora de fabricação da empresa. Então você pode ter um modelo linear, né? Ou um modelo que você aloca por esforço, tá? E nesse exemplo aqui hipotético, vamos mostrar isso, né? Nessa análise da margem de contribuição, tá? Então aqui eu tenho a margem de contribuição de uma indústria de sucos, ok? Onde eu tenho uma visão, eu posso ter várias visões por linha de produto, canal de venda, vendedor. No caso, eu estou fazendo análise da linha de produto, então ele tem três linhas de produto. A indústria fabrica sucos integrais, néctares e bebidas de soja, por exemplo, né? E aqui eu tenho a análise da margem de contribuição dessas vendas que foram feitas em determinado período, né, dentro da empresa, ok? Então aqui, por exemplo, a gente tem a venda do suco, vou explicar aqui cada conceito, né, da coluna. Eu tenho a venda do suco integral, né, da linha do suco integral, onde tem um faturamento bruto, que foi feito sobre a venda. Eu tenho a dedução de venda, que é a parte tributária, né, ou seja, PIS, COFINS, ICMS. E você tem a receita líquida, que é uma conta aqui dessas duas colunas. E aí você tem, né, a variável do CPV, do custo do produto vendido. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, vamos voltar a falar sobre ele, que é o objetivo do vídeo é esse, tá? Então o que é esse CPV? É quais são os produtos que eu vendi, né? E quanto me custou, né, esses produtos para serem fabricados, né? Tá? E, em cima dessa venda. Aqui eu tenho as despesas variáveis sobre a venda. O que é a despesa variável? Comissão, né? Frete, se você conseguir mensurar, valor à vista, né? Por exemplo, se você vender teu suco integral com 28 dias, né? Sei lá, é R$20 a caixa, com 30 e 60 é R$21. Então esse R$1 você tem que tirar dentro da análise gerencial, porque na verdade é uma taxa financeira, né? Então a gente traz o valor à vista para poder analisar a margem. E aqui a margem bruta, que é aquela linha de produto, né? Aquela visão está contribuindo para a empresa, né? A margem bruta que está contribuindo à empresa. Em que sentido? Contribuindo para pagar as despesas fixas da empresa. A gente está olhando aqui margem bruta. Que são as despesas fixas. É o back-office, né? Que você não consegue mensurar na venda, né? Então, por exemplo, o gerente administrativo, o gerente comercial e assim por diante, né? Então, esse valor aqui tem que fazer com que eu consiga pagar minhas despesas fixas, tá? Então, tem um conceito, né, que a gente vai abordar no artigo, né, no vídeo depois, com mais calma, que eu chamo de ponto de equilíbrio. O que o ponto de equilíbrio é? É o percentual ideal que tem que ter a margem para poder pagar, empatar minhas despesas fixas, né? E a partir desse ponto, acima desse ponto, eu vou ter lucro, né? A empresa vai ter lucro, abaixo desse ponto ela vai ter prejuízo, tá? Então a gente vai analisar o processo. Então se a gente vê a margem aqui geral da empresa, por exemplo, se o ponto de equilíbrio for 19, a empresa, né, tem um resultado positivo aqui, tá? Porque está acima do ponto de equilíbrio, tá? Só que eu tenho linha de produto com margens diferentes. Então isso é muito importante para você avaliar como que foi o resultado. Então, por exemplo, esse suco integral ficou abaixo dos 19%. Então esse suco, né, essa linha de produto do suco integral não está contribuindo
para pagar minhas despesas fixas, ou seja, ele está dando prejuízo na análise desse ponto de equilíbrio. E como que eu melhoro isso? A gente tem várias ações que a gente vai falar no vídeo da margem, né? Mas você pode aumentar o preço de venda, mas se você aumentar o preço de venda, pode ser que você não consiga vender teu produto, né? A parte tributária você não consegue mexer, né? As despesas variáveis, você pode fazer ações, mas qualquer ação vai refletir na margem toda, ou você melhorar teu ponto de equilíbrio. Como? Diminuindo tuas despesas fixas da empresa, né? E outra análise é avaliando o CPV, que é o que eu vou mostrar aqui agora. Será que o CPV está correto? O cálculo do CPV está coerente? Faz sentido? Como que eu faço a alocação do gasto geral de fabricação e mão de obra? Então é isso que a gente vai abordar nesse vídeo, né? Vamos falar isso daqui a pouquinho. Então esse produto tem uma margem bacana, tá vendo? Tá acima, aqui tem as faixas, né? A gente fez um semáforo para falar as faixas, então acima de 22% ele fica com sinal verde. E amarelo um sinal de alerta, porque tá muito próximo a meu ponto de equilíbrio, né? Então nessa faixa de percentual eu tenho que tomar cuidado, né? Ok? Então o objetivo é esse. E isso é muito bacana porque na hora que você consegue ver no teu resultado contábil que produto, que serviço está contribuindo melhor para a tua empresa, né? Do que você simplesmente ver o resultado final, né? Então, obviamente, o bolo todo está me dando um resultado bom, mas esse cara está me arrebentando. Opa, o que está acontecendo? Vamos criar uma ação para melhorar isso aqui, né? A ideia é essa, tá? E aí, voltando para o CPV, né? Então, qual que é a diferença? Eu posso ter uma alocação linear do CPV, e eu vou explicar isso, uma alocação por esforço. Vocês percebem que nessa análise dessa margem aqui, o semáforo mudou, tá vendo? O produto que estava vermelho ficou amarelo, e o que estava amarelo ficou vermelho. Por quê? Porque eu mudei a mecânica de alocação do gasto geral de fabricação e mão de obra, e consequentemente meu CPV mudou. Eu tenho aqui uma alocação linear e eu tenho uma alocação aqui por esforço. Então, na hora que eu faço uma alocação por esforço, que faria mais sentido, vou explicar daqui a pouco por quê, as margens mudaram, né? Obviamente, o resultado final não muda, né? Ou seja, você vai ter o mesmo resultado financeiro, né, operacional. Só que um produto que você estava achando que não estava bem, na verdade, ele está só no sinal amarelo, né? Então não está dando prejuízo. Por quê? Porque a margem ficou mais assertiva, né? Porque a alocação ficou melhor alocado, tá? E aí tem um artigo explicando sobre isso, esse tipo de alocação, mas a gente vai repassar aqui novamente, tá? Então vamos mostrar aqui, né, o processo do CPV, como que é feita a alocação. Então imagina o seguinte, eu tenho aqui a mesma indústria, né? Onde tem aqui a linha de produto, né? São as mesmas linhas de produto aqui da margem de contribuição. E aqui os produtos acabados, que são classificados nessas linhas de produto, tá? Então eu tenho aqui um plano mês de produção, tá? Onde eu fiz aqui a previsão de vendas, desculpa, de fabricação desse plano, né? Então encaixa-se em litros produzidos. E aqui eu tenho o custo industrial que teve naquele mês que houve essa produção, né? Ou seja, quanto que eu gastei dentro de energia elétrica, de material de consumo, né, de mão de obra, depreciação, aluguéis e assim por diante, né? Então tem aqui gastos que são GGF, né, gasto de fabricação e mão de obra, tá? Então para poder produzir esse 1.230.000, eu gastei 411 mil reais, né, para poder fazer essa fabricação. E quando eu falo assim, como que é feito a alocação linear, né? Como que isso influencia no CPV? Vamos explicar aqui. Aqui eu tenho dois modelos de alocação desses gastos, né, industriais que teve nesse determinado mês essa empresa, né, nessa indústria de sucos, tá? Então aqui foi feito um rateio linear por litros processados. Então eu peguei o total de litros processados durante o mês, verifiquei quantos litros cada linha processou e fiz uma regra de 3, né? Se eu, para processar 1.230.000, gastei isso, para processar 120, quanto que eu gastei? Então foi feita a alocação, né, de forma linear, baseada nos litros processados, que dá o mesmo custo, né? Tá? O mesmo gasto. E como é feita uma alocação linear, o que aconteceu? O custo por litro é igual.
para todo mundo, né? Para todos os produtos que eu processei. E qual que é a agravante disso? É porque eu tenho produtos na minha linha, eu posso ter produtos na minha linha que têm esforços diferentes, ou seja, o produto demanda mais tempo ou menos tempo para ser fabricado dentro da linha produtiva. E vou explicar por quê. Então, na hora que você tem esforços diferentes, o que acontece? O produto que tem um esforço maior, comparando-se com um esforço menor, fica prejudicado. Por quê? Porque o critério é o mesmo, litro processado. Então, o custo vai ficar igual. Tá? Então, aqui um exemplo, né? Quanto ficaria? Aí agrego, obviamente, os outros insumos, né? As outras matérias-primas e embalagens, e eu tenho o custo total de fabricação, né? Que seria a mão de obra, gasto da fabricação, né? Os custos industriais, mais os insumos que foram gastos para fabricar esses produtos. E aqui, só a nível de comparação, quanto custou cada litro, né? E aqui o percentual de mão de obra, né? Sobre o valor total do produto. Então, se é 7% do valor total do produto é mão de obra, o restante são insumos, tá? Ok? E aqui vou mostrar o modelo por esforço, né? Mas antes disso vou explicar rapidamente como funciona uma linha produtiva de uma fábrica de sucos, né? Tá? Para vocês entenderem. Quando você fabrica um suco, né, que fica naquela embalagem Tetra Pak, normalmente as indústrias de sucos têm 4 fases produtivas, né? 4 centros de custo diretos, né, dentro da linha produtiva. Tem um processo de blend, né, que é o quê? Eu pego a polpa, né, daquele suco que eu quero fabricar e misturo ela com outros produtos, né? O pessoal chama isso de blend. Na hora que o blend fica pronto, eu faço um processo de pasteurização. Feito esse processo de pasteurização, faço a embalagem do produto, né, nas caixas Tetra Pak, né, o SIC, né, que seria um produto intermediário, e depois eu pego a 12 caixinhas e embalo numa caixa de papelão fechada, que seria o produto acabado, né? E dependendo da polpa, eu tenho mais ou menos esforço, né? Para poder fazer o blend e a pasteurização. Dependendo da embalagem, a máquina Tetra Pak demora mais tempo ou menos tempo para poder fabricar. Por exemplo, a embalagem de 1 litro é diferente de uma embalagem de 200 ml. A 200 ml tem um canudinho e assim por diante. Então ela demora mais para poder fazer o processo. Consequentemente aqui também, né? Então o que foi feito? A gente fez, por exemplo, aqui um exemplo hipotético, né? Foi feito ensaios, né? Para medir quanto tempo, litro-hora, cada polpa demora, né? Então a gente fez uma simulação aqui, nesse exemplo hipotético, que para fazer o blend demora 4.000 litros hora, né? Para polpa, 1.000 litros, para uva, 200 e assim por diante. Também na pasteurização, na embalagem da Tetra Pak e na embalagem da caixa de papelão. E aí o que foi feito? Foi feita uma matriz, né? Aqui de alocação, né? Dos mesmos produtos, por esforço, tá vendo? A gente pegou esses essenciais, botamos aqui e aplicamos esse gasto por esforço. Então, baseado no esforço, fui alocando quanto que ia alocar do gasto do mês por linha de produto. E aí o que aconteceu? O custo ficou, né, diferente para cada produto. Por quê? Porque aqui é por esforço, né? Então, por exemplo, esse produto aqui, por exemplo, tem um esforço o custo de esforço dele é muito maior, porque a gente simulou aqui na matriz que o processo produtivo é mais devagar, tá vendo? Tem 500 horas, comparado com os outros, 800 horas, né? E assim por diante. Então, a gente alocou mais gasto do total para esse produto, por exemplo. Os insumos é o mesmo, né? Porque não muda a matéria-prima. E aí, como ficou o custo final do produto, né? E aqui uma divergência desse custo para esse custo aqui, tá? E aqui a divergência entre mão de obra e gasto de fabricação. Então o que aconteceu? Na hora que eu mudei a mecânica de alocação, o meu custo mudou, né? De 4 para, né? Aqui, por exemplo, o maior custo foi esse aqui, 4,24, né? Para 3,23. Porque o esforço foi maior aqui, né? Ok? Então deu 23% de divergência comparado com o custo linear. E aí o que acontece? A margem muda, né? Porque no momento que eu faço por esforço, os custos, o CPV fica diferente, né? Por quê? Porque tem um percentual aqui do produto, por exemplo, que 14% dele é
de mão de obra. O restante é matéria-prima, né? Então, consequentemente, os custos mudam e minha margem de contribuição muda. Então, aqui explica, né, de forma didática, vamos falar assim, né, nesse exemplo hipotético, a importância de você fazer uma alocação mais assertiva desse gasto de fabricação e mão de obra dentro de uma indústria e como isso influencia na margem de contribuição, né? O gestor tinha uma sensação que esse cara dava prejuízo e na hora que eu fiz uma alocação mais assertiva por esforço, onde eu aloquei, né, os gastos, né, mais assertivamente do produto que gasta mais tempo, né, tem mais esforço, a margem muda radicalmente, né? E aí a pessoa consegue começar a enxergar melhor essa informação dentro da margem de contribuição. Então, é isso aí o objetivo, né? A Schaus faz esses processos há muitos anos, a gente trabalha tanto implantar modelos de margem de contribuição, né, como modelos de alocação de custo industrial, e estamos à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, para poder apoiar vocês nesse desafio. Um abraço a todo mundo.